Senhora de Avalon, parte 1, capítulo 3. Próximo do solstício de inverno, o tempo foi ficando mais sombrio, chuvoso e frio. Até as cabras perderam o interesse de passear. Cada dia que se passava, Gawain se aproximava mais das cabanas em forma de colmeia, nos pastos em que se estendiam para longe do sopé do Thor. No início, quando ouvia o som dos cânticos do grande prédio redondo, que os cristãos chamavam de santuário, ele ficava no campo, mas o que conseguia ouvir na música era fascinante. Cada dia ia chegando mais perto. Ele achava que era apenas porque chovia ou porque o vento era gelado e queria ficar olhando as cabras de um lugar mais abrigado. Poderia ser diferente se tivesse uma companhia da sua idade, mas a rainha do Reino Encantado ainda não tinha cumprido a promessa de levar Ciana para viver em Avalon, e ele se sentia solitário. Procurava se esconder sempre que havia algum monge por perto, mas o balanço lento da música o afetava tanto quanto a música dos bardos druidas, só que de um jeito diferente. Um dia, faltando pouco para o solstício, o abrigo junto à parede pareceu especialmente atraente, pois tinha tido uma noite intranquila, perturbada por pesadelos nos quais sua mãe, cercada pelas chamas, chamava o filho, pedindo para salvá-la. Gawain sentiu o coração despedaçar enquanto via aquilo, mas no sonho não sabia que era ele que a mãe chamava. Por isso não fez nada. Quando acordou, lembrou que era filho dela. Então ele chorou, porque era tarde demais para salvá-la, até mesmo para dizer que teria amado a mãe se tivesse lhe dado a oportunidade. Ele encostou na parede de pau a pique caiada, enrolado na pele de carneiro. A música daquele dia era especialmente bela, cheia de alegria, pensou ele, apesar de não entender as palavras. A melodia dissipou a angústia da noite como os primeiros raios de sol. Fixou os olhos na luz que dançava, feito arco-íris nos cristais de gelo, onde o sol derretia a geada. Aos poucos, as pálpebras foram ficando pesadas e, sem se dar conta, adormeceu. Não foi um som, mas a falta dele que o fez despertar. A cantoria tinha parado e a porta estava se abrindo. 12 homens saíram, todos velhos, pelo menos pareciam para ele. Com manto cinza, com o coração acelerado, Gawain se encolheu embaixo da pele de carneiro, petrificado com um ratinho quando a coruja voa. No final da fila apareceu um velhinho encurvado devido à idade, o cabelo todo branco. Ele parou, olhou atentamente em volta e logo percebeu a forma estranha de Gawain todo encolhido. Ele se aproximou e balançou a cabeça. Eu não conheço você. É um jovem druida? O último monge que estava logo na frente do velho na fila, um homem alto, com pouco cabelo e a pele manchada, virou-se e ficou olhando para os dois. Mas o ancião ergueu a mão, num gesto de reprovação ou de bênção, e o outro, com o senho franzido, foi embora junto com os seus irmãos, cada um para a sua cabana. Gawain ficou em pé, confiante com a cortesia do velho. Não sou o senhor. Sou um órfão trazido até aqui por minha mãe adotiva porque não tenho nenhum parente. Mas minha mãe era druida, por isso imagino que serei um também. O velho examinou o menino, um pouco surpreso. É mesmo? Eu achava que as sacerdotisas dos druidas faziam um voto de castidade, como as nossas donzelas, e não se casavam e nem tinham filhos. E não tem, disse Gawain, lembrando certas observações que Eiluned tinha feito quando pensava que ele não estava ouvindo. Até quem diga que eu não devia ter nascido, ou que minha mãe e eu devíamos ter morrido. O velho sacerdote olhou para Gawain com bondade. O mestre, quando vivia conosco, tinha compaixão até da mulher acusada de adultério, e ele falava das criancinhas que o reino dos céus era delas, mas não lembro dele ter falado sobre o nascimento, legítimo ou não, das crianças. Gawain franziu a testa. Será que na visão daquele velho sacerdote até a sua alma tinha valor? Depois de um momento de hesitação, ele resolveu perguntar. Todos os homens têm almas que são iguais para o verdadeiro Deus, irmãozinho, respondeu o druida. A sua é como qualquer outra. O verdadeiro Deus? Ecoou Gawain. O seu Deus, seja quem for, considera dele a minha alma, embora eu não seja um dos seus adoradores? O sacerdote falou suavemente. A primeira verdade da sua fé, assim como da minha, é que os deuses, sejam quais forem os nomes que damos a eles,
são todos um só. Há, na verdade, apenas uma origem, e ele reina no mesmo modo, como sobre os nazarenos e os druidas. Ele sorriu e moveu-se bem rápido para um banco que tinha posto ao lado da pequena árvore de espinhos. Nós falamos de almas imortais e ainda não sabemos nossos nomes. Meus irmãos que regeram os cânticos são os Bron, que era casado com a minha irmã e Alanos. O irmão Paulus foi o último que uniu a nós. Eu sou José, e os da nossa congregação me chamam de pai. Se o seu pai terreno não se opuser, gostaria que me chamasse assim. Gawain olhou para ele espantado. Eu nunca vi meu pai terreno, e ele já morreu. Por isso não podemos saber o que ele diria. E quanto à minha mãe, eu a conheci, mas não... Ele engoliu em seco, lembrando do sonho. Não sabia que era minha mãe. O velho sacerdote ficou olhando para ele durante alguns minutos. Depois suspirou. Você se diz órfão, mas não é. Você também tem mãe e pai. No outro mundo, ia dizendo Gawain, mas Padre José interrompeu. À sua volta. Deus é seu pai e sua mãe. Mas você também tem uma mãe neste mundo, pois não é filho adotivo da jovem sacerdotisa Caelian? Caelian? Jovem? Gawain sufocou o riso zombeteiro. Para mim, eu sou muito velho. Caelian não passa de uma criança, respondeu o Padre José com serenidade. O menino perguntou desconfiado. Então ela falou de mim? Ele já sabia que Eiluned e as outras fofocavam a seu respeito. Ficou furioso só de pensar que podiam estar falando até com os cristãos. Mas o velho padre apenas sorriu para ele. Sua mãe adotiva e eu conversamos de vez em quando. Em nome do mestre que disse que todas as crianças são filhas de Deus, eu serei um pai para você. Gawain balançou a cabeça e lembrou da história que tinha ouvido sobre os cristãos. Você não vai me querer. Eu tenho uma segunda mãe adotiva, a Senhora dos Ancestrais, a que chamam do povo encantado. Você a conhece? O velho balançou a cabeça. Sinto dizer que não tive o privilégio, mas tenho certeza de que é uma boa pessoa. Gawain suspirou aliviado, mas ainda não estava pronto para confiar naquele homem. Ouvi falar que os cristãos dizem que todas as mulheres são más. Mas eu não, disse o Padre José, pois até o mestre, quando vivia entre nós, tinha muitas amigas mulheres. Maria de Betânia, que teria casado com ele se ele não tivesse morrido, e aquela outra Maria da cidade de Magdala, a quem ele perdoou tudo, porque ela era capaz de um grande amor. Por isso é claro que as mulheres não são más. A sua mãe adotiva, mesmo Caelian, é uma boa mulher. Eu não digo que as mulheres são más, mas às vezes cometem erros ou chegam em conclusões erradas, igual aos homens. E se algumas praticam mal, isso não significa que todas façam a mesma coisa. Então a Senhora dos Ancestrais não é má, nem a filha dela? Parecia que o velho não era uma ameaça, mas Gawain tinha de se certificar. Eu não conheço essa senhora, por isso não sei. Há algumas histórias sobre os ancestrais. Algumas dizem que são anjos caídos que não lutaram por Deus, nem pelo demônio, quando se rebelaram, e que por isso foram condenados a viver aqui eternamente. Outros dizem que Eva, envergonhada de ter tantos filhos, escondeu alguns, e eles não foram abençoados por com almas de Deus. Meus mestres ensinaram que eles são espíritos, que representam tudo na natureza e que não têm voz própria, mas certamente Deus os criou. E assim como os homens que vivem no reino encantado não morrem nunca, os ancestrais que tentam a sorte com os homens se tornam mortais. E se viverem bem, o Todo-Poderoso lhes dá uma alma. Quanto à filha dela, é apenas uma criança. E se for em parte da raça mortal, com certeza já possui uma alma. Crianças podem ser más? O mestre disse que delas era o reino dos céus. Padre José olhou para Gawain e sorriu. Você tem nos ouvido cantar muitas vezes, não é? Gostaria de ouvir lá dentro? Gawain ficou meio desconfiado. Seu coração gostava do velho, mas estava cansado de ouvir adultos dizendo quem ele era e o que deveria fazer. Não precisa, acrescentou Padre José, mas soa muito melhor. Ele falava sério, mas o menino viu o brilho em seus olhos e começou a rir.
Depois do festival do solstício de inverno, quando tivermos mais tempo de folga, você pode até, se quiser, aprender a cantar. Gawain ficou completamente imóvel. Como é que soube? Como soube que isso é o que eu mais gostaria de fazer? Mas será que Caillan vai deixar? Padre José apenas sorria. Deixe Caillan comigo. O grande salão de reunião estava perfumado com um cheiro forte de ramos de pinheiros. Os druidas tinham cortado os galhos das árvores que cresciam numa montanha que ficava depois da planície que começava na região de Avalon. A linha de planícies passava pelo Thor, vinda do nordeste, e continuava até o ponto mais distante, onde a Britânia avançava nos mares ocidentais. Outras linhas de poder passavam pelo Thor, de noroeste e do norte, marcadas por monolitos ou poços ou montanhas, a maioria coroada de pinheiros. Caillan ainda não tinha explorado esses lugares concretamente, mas os via quando viajava em espírito. Sentia que naquele dia todos pulsavam com poder. Segundo os cálculos dos druidas, aquela seria a noite mais escura do ano. No dia seguinte, o sol começaria a voltar nos céus meridionais, e apesar de ainda terem pela frente o pior do inverno, podiam esperar que o verão chegaria de novo. O que fazemos aqui neste ponto central de poder, pensou Caillan, enquanto orientava Lysandra para amarrar as pontas na guirlanda num poste, lançará vibrações que energia por toda parte da terra. E isso se aplicava a tudo o que fazia, não só ao ritual naquela noite. Ela sentia cada vez mais que aquele refúgio do pântano era um centro secreto da Britânia. Os romanos podiam dominar o governante de Londinium, dirigindo tudo o que acontecia no plano exterior. Mas pelo simples fato de estarem ali, as sacerdotisas de Avalon podiam afetar a sua alma. Alguém gritou do outro lado do salão, e Dica, com o rosto vermelho, começou a bater em Gawain com um ramo de pinheiro. Eiluned, franzindo a testa com a expressão tempestuosa, correu para eles, mas Caillan chegou primeiro. Eu não toquei em você, exclamou o menino, escondendo-se atrás de Caillan. Do canto do olho, a sacerdotisa viu Lysandra se esgueirando para longe e a agarrou. O primeiro dever de uma sacerdotisa é dizer a verdade, disse Caillan com frieza. Se formos verdadeiras aqui, então haverá verdade na terra. A menina olhou para ela, depois para Gawain e corou. Ela se mexeu, resmungou Lysandra. Eu queria empurrar ele. Caillan achou melhor não perguntar por quê. Naquela idade, meninos e meninas eram como cães e gatos. Dois tipos de criaturas, ora hostis, ora fascinadas pela diferença entre elas. Vocês não estão aqui para brincar, disse ela com calma. Acham que estamos pendurando esses galhos só por causa do perfume? Eles são sagrados, símbolo da continuidade da vida, quando todas as outras árvores estão sem folhas. Como o azevinho? Perguntou Dica, substituindo a indignação pela curiosidade. E o visco, nascido do relâmpago, que vive sem tocar na terra. Amanhã os druidas vão cortá-lo com foices de ouro para usar em mágica. Caillan parou de falar e olhou em volta. Está quase terminado aqui. Vão se agasalhar, pois logo o sol vai sumir e apagaremos todas as fogueiras. Dica, que era uma menina magricela e sempre friorenta, saiu correndo para o fogo que ardia. No estilo romano, no braseiro de ferro trabalhado no centro do salão, e Lysandra foi atrás dela. Você deve me contar se elas o provocarem muito, Caillan disse para Gawain. Elas são jovens e você é o único menino da idade delas por aqui. Aproveite a companhia delas agora, pois quando passarem para a idade adulta não vão poder mais ficar por aí tão livres. Deixe para lá, ela acrescentou, percebendo que ele estava confuso. Por que não pergunta a Rhiannon? E se algum daqueles bolos que ela estava fazendo para o festival não desmanchou no forno? Nós, que fizemos votos, devemos jejuar, mas não há razão alguma para vocês, jovens, ficarem com fome. Por ser ainda muito jovem, aquela ideia fez com que Gawain desse um largo sorriso, e quando partiu em disparada, Caillan também sorriu. Sem luz, o salão das sacerdotisas parecia enorme, uma amplidão cavernosa de escuridão gelada, na qual os humanos que se reuniam ali podiam até se perder. Gawain aninhou-se perto de Caillan, que estava sentada no centro do grupo, e sua grande cadeira. No manto dela,
Ele sentia o calor de seu corpo e estava confortável. E assim a dança dos gigantes foi criada, disse Quea, na sua voz de contar uma história. E todos os poderes do mal não foram capazes de evitar isso. Desde o pôr do sol, todos estavam reunidos no salão, e as sacerdotisas contaram histórias sobre o vento, as árvores, a terra, o sol, os espíritos dos mortos e os feitos dos vivos, e sobre o espaço vazio entre os mundos. A história de Quea era sobre a construção do grande círculo de pedras na planície central varrida pelos ventos. Ficava a leste da Terra do Verão. Gawain tinha ouvido falar, mas jamais foi lá. Ele achava que o mundo era cheio de maravilhas que ainda não tinha visto e que jamais veria se Cailin o mantivesse naquele lugar. Mas, naquele momento, sentia-se feliz de estar ali. O som do vento no telhado de palha sussurrava junto com a voz de Quea, e às vezes achava que discernia algumas palavras. A sacerdotisa disse que naquela época de escuridão surgiam poderes que não gostavam à humanidade, e ao ouvir aquele sussurro ela acreditava. Então, os ogres não fizeram nada? Perguntou Lysanda. Nada não, respondeu Quea como se quisesse rir. O maior de todos, cujo nome não vou pronunciar numa noite como esta, jurou que cobriria de terra o círculo de pedras onde reverenciamos a mãe, o que ficava a nordeste daqui. Uma das linhas de poder que percorre a terra nos une, e esta noite o povo que vive lá acenderá uma fogueira na pedra central. Mas o que foi que o ogre fez? Perguntou Gawain. Bom, me disseram que ele escavou um montão de terra e ia jogar no círculo, mas a senhora despertou e o fez parar. Então ele deixou a terra cair, formando um grande monte, e fugiu. E se vocês não acreditam em mim, podem ir lá ver a colina com seus próprios olhos. Fica bem a oeste do Círculo das Pedras. Nós enviamos um sacerdote e uma sacerdotisa para lá para executar os rituais do equinócio da primavera. Uma lufada mais forte de vento fez estremecer as paredes. Gawain pôs a mão no chão da terra batida, certo de que a terra tremia sob passos pesados e antigos. Ficou imaginando o que seria do povo do Reino Encantado, o que aconteceria com Ciana e com a rainha. Será que elas cavalgavam o vento? Ou escutavam o festival em algum lugar secreto nas profundezas da terra? Desde aquele dia no lago pensava sempre nelas. Estamos seguros aqui? Gawain ficou contente quando a pequena Dica fez essa pergunta. A ilha de Avalon é território sagrado, respondeu Cailin. Enquanto servimos aos deuses, nenhum mal pode entrar aqui. Ficaram em silêncio e Gawain ouviu o vento uivar sob o telhado e ir embora. Quanto tempo? Sussurrou Dica. Quanto tempo falta para a luz voltar? O tempo que você levaria para subir até o topo do Thor e voltar para cá, disse Rhiannon, que com as outras sacerdotisas tinha uma capacidade incrível de medir o passar do tempo. Então os druidas que trarão o fogo estão lá agora, disse Gawain, lembrando que Branos tinha dito. Foi Cailin que respondeu. Eles estão esperando a meia-noite, enfrentando o frio e os perigos da escuridão. Fiquem quietos agora, meus filhos, e rezem para a Senhora acender uma luz dentro da escuridão que existe dentro de vocês. Pois, embora possam achar que não, a sua escuridão é mais profunda e mais perigosa do que a noite que envolve o mundo. Ela calou-se. Durante o que pareceu um longo tempo, ninguém se mexeu. Gawain encostou a cabeça no joelho de Cailin. Não ouviam nenhum som, apenas o leve suspiro da respiração. Até o vento tinha parado de soprar, como se todo o mundo esperasse, junto com as almas humanas reunidas ali. Ele se assustou quando alguma coisa tocou nele. Depois descobriu que era a mão de Cailin acariciando seu cabelo. Ele ficou quieto, pensando, e algo dentro de si que estava congelado como a geada do inverno começou a derreter. Enquanto Cailin continuava a fazer aquele carinho suave, ele afundou o rosto na perna dela, feliz de estar escuro demais para as outras poderem ver as suas lágrimas. Não foi um som, mas uma outra mudança qualquer, talvez no próprio ar, que fez com que ele despertasse por completo. Ainda estava escuro e quieto,
mas as sombras que o cercavam pareciam menos pesadas. Alguém se mexeu. Ele ouviu passos e alguém foi até a porta. Ouçam! A porta se abriu e revelou um retângulo de azul noite salpicado de estrelas. Bem baixinho, como se as próprias estrelas cantassem, soou uma canção sussurrada. Da escuridão surge a luz, de nossa cegueira a visão, que as sombras desapareçam. Agora, na hora sagrada, o verbo do poder foi dito e a noite termina. Gawain ficou tenso, tentando entender as palavras. Alguém deu um grito sufocado e ele olhou para cima. No alto do Thor nascia uma luz, um ponto minúsculo e trêmulo de chama, que num minuto foi seguido por outro e depois um terceiro. As donzelas murmuravam apontando, mas Gawain aguardava o próximo verso da canção. O ano cumprirá seu ciclo, a terra fria será libertada, tudo que se perdeu será encontrado. Agora, na hora sagrada, o verbo do poder foi dito e o gelo termina. A linha de luz fluía para baixo, um espiral em volta do Thor. As vozes se calaram quando a luz passou pelo lado oculto da montanha e depois, quando retornou, chegou mais forte. Gawain estremeceu ouvindo aqueles acordes como tinha acontecido quando se sentira atraído pela música dos cristãos. Mas enquanto as liturgias dos monges eram afirmações majestosas de ordem, as melodias dos druidas se encontravam e se distanciavam, subindo e descendo, com a harmonia dos pássaros que era ao mesmo tempo livre e inevitável. Quando a perda se transforma em ganho, transformando dor em alegria, a tristeza insistirá em vão. Agora, na hora sagrada, o verbo do poder foi dito e a morte termina. Eles já estavam bem perto, de forma que a luz das tochas iluminava os homens que as carregavam. Uma fila de druidas com mantos brancos serpenteando montanha abaixo. Gawain balançava de um lado para o outro, querendo fazer parte daquela música. Trazem notícias abençoadas, do inverno se faz a primavera. Essa é a verdade que cantamos. Agora, na hora sagrada, o verbo do poder foi dito e o medo termina. Os cantores liderados por Cunamaglus, com sua barba branca, se aproximaram do salão. As mulheres se afastaram para deixá-los entrar. Branos, com suas feições de velho iluminadas por êxtase da música, encarou o olhar ardente de Gawain e sorriu. Eu serei um bardo, pensou o menino. Serei sim, vou pedir para Branos me ensinar. Ele se afastou para o fundo do salão, atrás dos outros, piscando, confuso com todo aquele brilho, e depois de ter passado tanto tempo no escuro, 12 tochas flamejantes iluminavam rostos sorridentes. Mas, quando a visão de Gawain ficou clara de novo, ele só olhava para uma pessoa. O cabelo claro flutuava como nuvem em volta de um rosto luminoso feito o dia. Os olhos brilhavam. Lentamente, seu nome tomou forma em sua mente. Ciana. Mas não era exatamente a menina humana com quem ele passeou e conversou um dia inteiro no outono. Aquela noite ela parecia ser inteiramente filha do reino encantado. Alguém deu-lhe um bolo de sementes aromáticas e ele começou a comer sem tirar os olhos da menina. Alimentado, foi aos poucos recuperando os sentidos humanos. Já podia ver as sardas que cobriam o rosto dela e a mancha da bainha do vestido. Mas talvez por causa das horas que tinha passado no escuro, aquela primeira imagem guardava a força da iluminação. Não se esqueça, ele pensou. Não importa o que aconteça, essa é a verdade dela. Lembre-se disso. Caillan estava pensando que sempre, não importa quantas noites do solstício do inverno ficasse esperando a volta da luz, chegava um momento em que ela temia que aquilo não aconteceria, que o fogo não acenderia, que a escuridão dominaria o mundo. Naquela noite, como sempre, sua reação imediata quando o primeiro bruxuleio surgiu no topo da colina foi de alívio. Este ano, talvez, tivesse mais razão para sentir grata do que nos outros. Depois de tantas tragédias, a promessa de renovação era especialmente bem-vinda. Tinha acendido o fogo na madeira do braseiro no centro do salão.
Com o calor das tochas, a temperatura subia rapidamente. Kaylan abriu o manto e olhou em volta. Estava cercada de sorrisos. Até Eiluned se permitia ficar contente para variar. Padre José, tendo terminado seus trabalhos da meia-noite, aceitou o convite de Kaylan com um dos seus monges, não o irmão Paulo, de cara amarrada, mas um homem mais jovem, Alanos. Em que outros corpos, em que outras vidas e terras esperamos juntos para saudar o retorno da luz? Ela imaginou. Encontrar o Padre José, em geral, levava sua mente a trilhar caminhos como esse. Havia um consolo curioso na ideia de que, apesar de toda a confusão e das tristezas de suas vidas atuais, algo eterno permanecia. Ela abriu caminho no meio da multidão para ir cumprimentá-lo. Em nome da luz, eu retribuo a sua bênção. Que a paz reine sobre todos que estão neste salão, ele respondeu. Preciso conversar com você sobre a educação do rapaz Gawain. Kaylan deu meia volta procurando o menino. Ele olhava fixo para o fogo com o rosto vermelho e os olhos iguais a estrelas. Ela sentiu o coração apertado. Eilan tinha ficado assim antes da iniciação ao voltar do poço. Então Kaylan seguiu o olhar de Gawain e viu uma menina de cabelo claro, tão iluminada e feliz que parecia que tinha nascido das chamas e a rainha do reino encantado como uma sombra atrás dela. Kaylan olhou para o menino embasbacado, depois para a menina luminosa e sentiu. Pelo dom que as pessoas com seu treinamento às vezes tinham, uma imagem que se completava. Depois da noite em que ela conversara com a Senhora do Reino Encantado, Kaylan pensou muito na criança que ela prometera levar ao seu futuro ali. Já era bem difícil ensinar as meninas que vinham das terras dos homens. Como é que ia lidar com uma menina que era metade fada? Mas Siana não apareceu. E depois de um tempo essa preocupação foi desbancada pelas necessidades do dia a dia. Padre, falarei com você sobre o menino, mas antes tenho de cumprimentar alguém, disse ela apressadamente. Ele seguiu o olhar de Kaylan e ficou de olhos arregalados. Tudo bem, eu entendo. O menino falou delas, mas não acreditei muito. Certamente este mundo ainda é um país de maravilhas, disse ele. Quando Kaylan se aproximou, a mulher fada saiu das sombras e ficou diante dela. Tinha o dom de atrair a atenção de todos quando queria. E no momento em que os que já conheciam a mulher fada repararam que ela estava ali parada, fez-se um silêncio geral. Eu vim, senhora de Avalon, para cobrar o privilégio que você prometeu. Sua voz baixa ecoava por todo o salão. Esta é minha filha. Peço que aceite para educá-la como uma sacerdotisa aqui. Eu a vejo e digo que é bem-vinda, respondeu Kaylan. Mas quanto à educação, essa decisão deve ser tomada pela própria criança e ninguém mais. A mulher fada murmurou alguma coisa e Siana adiantou-se para perto de Kaylan, com a cabeça abaixada. A luz do fogo cintilava em seu cabelo claro. Sei que você está aqui com o consentimento de sua mãe, mas você veio nos procurar por livre e espontânea vontade, sem ameaça ou coerção de qualquer tipo? Perguntou Kaylan. Eu vim, senhora, foi a resposta dita em voz baixa, mas com clareza, apesar de saber que todos olhavam para ela. Você jura que viverá em paz com todas as mulheres deste templo e que tratará cada uma delas como mãe, irmã ou alguém de sua família? Siana ergueu os olhos um instante. Tinha herdado quase todas as características físicas do pai desconhecido, mas o olhar penetrante era da mãe. Com a ajuda da deusa, eu juro. Pelo tempo que dura o aprendizado, as donzelas que treinamos aqui pertencem à Senhora e não podem se entregar a homem algum a não ser que a deusa determine. Você seguirá esta regra? Seguirei. Siana sorriu timidamente e ficou olhando para o chão. Então seja bem-vinda no seio das nossas donzelas. Quando você crescer, se a deusa chamá-la, poderá tomar os votos de uma sacerdotisa. Mas por enquanto, essas são as únicas promessas que exigimos que cumpra. Ela abriu os braços, abraçou a menina e ficou um pouco tonta com o doce perfume daquele cabelo brilhante. Então Kaylan se afastou e as outras foram saudar a nova irmã, uma por uma, deixando de lado as dúvidas e os senhos franzidos, até mesmo Eiluned, quando tocavam na donzela. Kaylan olhou para a mãe dela e percebeu um sorriso pairando nos olhos escuros da mulher fada. Ela lançou um encantamento na menina para que aceitemos, pensou Kaylan. Isso terá de acabar.
Ciana deve conquistar seu lugar aqui, ou não serviremos de nada para ela. Mas a menina já teria de enfrentar problemas suficientes aprendendo a disciplina do templo, além da estranheza do mundo humano. Um pequeno feitiço para fazê-la começar com sucesso certamente não era de um grande pecado. Esta é Dica e esta é Lisanda. Ela apresentou as últimas da fila para Ciana. Vocês 3 dividirão a pequena cabana, perto dos galpões da cozinha. Sua cama está à sua espera e elas vão mostrar onde guardar suas coisas. Ela examinou a túnica de Ciana, de lã natural bordada com uma profusão de folhas de flores, e sorriu. Vá e coma alguma coisa. De manhã encontraremos uma roupa igual à das outras donzelas para você. Kylian fez um gesto mandando as 3 embora. E Lisanda, sempre a mais extrovertida, segurou a mão de Ciana. As 3 saíram. Logo depois, Kylian ouviu a voz de Dica murmurando alguma coisa e a risada musical de Ciana como resposta. Tratem bem dela e ela será uma bênção para vocês. Vocês mereceram minha gratidão hoje. Kylian só percebeu que aquelas palavras não tinham sido ditas em voz alta, quando virou para trás e viu que a rainha do reino encantado tinha ido embora. De repente o salão ficou cheio de vozes e risos, quando as pessoas que jejuavam o dia inteiro atacaram o banquete dispostos nos aparadores. Para os romanos seria uma refeição trivial, mas para o povo do templo acostumado com a simplicidade de grãos cozidos, verduras e queijo, os bolos adoçados com frutas e mel e ensopado de lebres e a carne assada de veado eram o máximo. Então aquela é a filha da senhora dos ancestrais de quem Gawain falou? Perguntou o padre José, aparecendo ao lado de Kylian. É. E você está contente com a chegada dela? Se não estivesse, jamais teria deixado que fizesse o juramento aqui. Ela não é do seu rebanho. E nem do seu, padre. Kylian disse bem devagar. Não se esqueça disso. Ela pegou uma maçã de um cesto e deu uma mordida. Padre José balançou a cabeça, concordando. Foi por isso que achei incrível ver a mãe dela aqui. Ela é uma das que estavam aqui antes dos bretões. Alguns dizem até antes da raça humana. Certamente deviam estar aqui quando o povo da sabedoria saiu das terras alagadas e veio aportar nestas praias. Não sei ao certo quem ou o que a senhora do povo da floresta pode ser, disse Kylian. Mas ela me ajudou uma vez quando eu precisava muito. Acho que a raça dela possui uma sabedoria que nós perdemos. Eu gostaria de ter os ancestrais e a sabedoria deles aqui conosco. E ela prometeu ensinar ao meu filho adotivo Gawain. É sobre Gawain que quero falar, disse Padre José. Ele é um órfão, não é? É, disse Kylian. Então, em nome do mestre, que disse, vinde a mim as criancinhas, deixe seu órfão Gawain ser meu filho também. Ele pediu para estudar a nossa música. Se a menina também quiser aprender, ela será minha filha e irmã de Gawain em Cristo. Não fique preocupado com o fato de os 2 serem prometidos aos deuses antigos? Kylian perguntou. Um dos druidas tinha levado sua harpa e começou a tocar. Gawain ficou ao lado dele observando a luz cintilando nas cordas. Não faço objeção ao fato de ela ter feito votos com vocês, suspirou o padre José, embora o padre Paulus possa não gostar disso. Ele é um recém-chegado no nosso meio e acha que mesmo aqui no fim do mundo temos de converter todos que encontramos. Eu já ouvi falar dele, disse Kylian com certa tristeza. Ele não acredita que se vocês permitirem que qualquer pessoa no mundo inteiro permaneça pagã, vocês terão falhado em sua missão? Será que eu devo então proibir Gawain de ter qualquer contato com vocês? Eu não quero que ele seja um nazareno. Isso é uma crença do Paulus, disse Padre José. Não disse que é a minha. Um homem que renega sua primeira fé tende de ser um apóstata também na segunda, e acha que isso se aplica às mulheres também. Ele sorriu com uma ternura singular. Tenho um grande respeito pelos que professam a sua fé. Kylian suspirou e relaxou. Ela sabia que podia confiar no Padre José, qualquer um de seus jovens. Mas não acabei de ouvir você exigir que a donzela fizesse a sua própria escolha? No final, a fé que ele seguir será uma questão que ele mesmo tem de decidir. Ela ficou olhando para ele um tempo, depois balançou a cabeça e sorriu. É claro, você está certo. É difícil lembrar que a escolha tem de funcionar nos 2 sentidos.
e que não é só a minha vontade que importa ou até a dele, mas a dos deuses. Ela estendeu a mão para o velho. Tenho de ir agora e ver se Ciana já se instalou. Muito obrigada por sua bondade com Gawain. Ele é muito importante para nós. É um privilégio ser bom para ele, garantiu o padre José. Também tenho de ir agora, pois nos levantaremos ao nascer do sol para reverenciar nosso Deus. E então eu terei de justificar a minha decisão para o irmão Paulus, que já pensa que eu sou tolerante demais para com os pagãos. Mas meu mestre ensinou que a verdade de Deus é mais importante do que as palavras dos homens, e que no fundo todas as fés são uma só. Kailian olhou para o padre José e sua visão ficou turva como se espiasse através do fogo. Então, por um instante, ela ouviu mais alto um homem em plena juventude, com uma longa barba escura. Ele usava um manto branco, mas o símbolo pendurado em seu pescoço não era uma cruz. E ela também estava mais jovem, coberta com seus véus negros. E essa é a primeira das grandes verdades. As palavras surgiram na memória mais profunda, que todos os deuses são um só e que não há religião maior que a verdade. O padre José respondeu simplesmente: que a verdade prevaleça. E os dois iniciados nos mistérios sorriram.